Shalom, eu sou Silvana Mara e seja bem-vinda ao nosso canal Escola de Profetas. E hoje eu quero estar dando continuidade ao curso que nós estamos vendo aqui sobre o ministério profético, quem é o profeta, o papel do profeta, o que os profetas fazem. Vamos analisar as escrituras. Uma pergunta, você respondeu aquelas perguntas do vídeo anterior? E aí? Você viu se você respondeu sim para a maioria daquelas perguntas, se há uma grande possibilidade de você ser um profeta do Senhor nesta geração? Se não, vai lá no vídeo anterior a este e preencha, ouça o vídeo e vá respondendo aquelas perguntas para saber se você tem o chamado profético na sua vida ou não. Palavra de Deus em Jeremias, capítulo 1, vai falar assim no versículo 5. Antes que eu formasse no ventre, te conheci. E antes que nascesses, te consagrei e te designei como profeta às nações. Então, nós estamos aqui analisando a vida dos profetas, né? Hoje eu estou aqui falando do profeta Jeremias, lendo o texto no chamado de Jeremias. E uma coisa que é bem claro com relação ao ministério profético, assim como o ministério apostólico, pastor, evangelista, mestres, é que estas pessoas são homens dons, nasceram com este dom, nasceram para este propósito. Ninguém pode se fazer profeta, ninguém pode se fazer apóstolo, ninguém pode se fazer pastor, ninguém pode se fazer evangelista, ninguém pode se fazer mestre. Essa a Bíblia chama de homens dons. Fala que Jesus ressuscitou, subiu aos céus e deu dons à igreja. Aqueles dons ali, nós estamos falando de homens dons. Dons que Deus deu em forma de carne e sangue para serem os governantes da igreja. Esses 5 ministérios, apóstolo, profeta, pastor, evangelista, pastor e mestre, não tem problema a ordem, aqui no reino dos céus o maior é o que serve o menor, embora a gente não tenha visto isso muito por aí, a gente tem visto um bando de gente querendo ser servida, um bando de gente mandando e desmandando, manipulando, mas a ordem no reino dos céus é essa, que o maior sirva o menor, né? Que aquele que se ache maior no reino dos céus sirva os seus irmãos, sirvam os demais. Então vamos voltar aqui à questão do profeta, para eu te ajudar na sua jornada de maturização como mensageiro, como obreiro da palavra de Deus. Eu quero que você entenda que quando nós falamos desses homens dons, nós estamos falando do governo, nós estamos falando do sistema de governo da igreja, o sistema de governo do reino dos céus aqui na terra. Então, vou pincelar rapidamente aqui o que é a igreja. Igreja é você, igreja sou eu. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. O Senhor não habita em templos construídos por mãos humanas, mas o Senhor habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Senhor, ok? Agora, em relação a nós sermos esse templo, nós também somos os embaixadores do reino dos céus. A palavra igreja foi tirada do termo greco-romano, que quer dizer senadores. Jesus emprestou o termo da cultura romana para falar que ele estava edificando sobre a revelação de quem ele era, a sua eclesia, o seu corpo ministerial, os seus embaixadores, os seus senadores na terra. Então, esses homens e essas mulheres que Deus levantou, que o Jesus chamou para o reino, que resgatou das trevas para a luz, isso é eu e você, a nós ele incumbiu da missão de sermos embaixadores do reino dos céus na terra. Então, quando 2 embaixadores ou 3 estiverem reunidos no nome do Senhor, ali está todo o poder do reino dos céus, em uma oração de concordância. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, eu estou ali no meio deles, Jesus disse. Então, uma igreja poderosa para Jesus é uma igreja de 2 ou 3 em concordância, onde esteja ali
o princípio do reino de Deus, o princípio do governo de Deus, o princípio de operar em conjunto com o Espírito Santo, que é o governador dessa terra. O governador desse planeta é o Espírito Santo, e eu tenho o papel de liberar o Espírito Santo na minha vida através do quê? Através da sua palavra, da proclamação, da declaração da sua palavra e de exercer a autoridade sobre o império das trevas. Então, este é o papel da eclesia. Então, você e eu, irmão, mais do que profeta, mais do que apóstolo, evangelista, pastor e mestre, diácono e outras coisas, em primeiro lugar, a nossa missão é sermos igreja, é sermos senadores. Agora, todos os irmãos são chamados para senadores e serem embaixadores do reino, exercer autoridade. São. Quantos exercem? É só olhar na tua igreja que você vai me responder. Quantos irmãos estão vivendo arrastados, assim, né? Precisando de oração, pedindo oração para Deus e o mundo? Então, vai ser muito difícil esses irmãos que vão de carona na oração dos outros crescerem a nível de maturidade, de exercer domínio, de conquistar territórios espirituais no mundo de Deus. Porque são pessoas que preferem ficar numa posição de vítima, de coitadinhos e de imaturos na fé. Para nós exercermos esse domínio, esse controle que o Senhor quer nos dar no mundo espiritual, exige maturidade, exige você abraçar o seu espinho na carne e exige que você creia que o Senhor vai te conduzir por todo o caminho do momento em que você está vivendo de tribulação. Hoje nós vamos estar aqui falando, além de todo esse escopo aqui da igreja, do papel dos senadores, dos embaixadores, aí nós vamos trazer aqui a figura do embaixador profeta. Fica mais fácil assim, a figura do senador profeta. O papel de Deus é mostrar a gente as coisas. Deus chama o profeta para um momento de conversa, Deus leva o profeta para ter intimidade, encontros com Deus, porque o profeta ele acaba sendo um portal entre os dois mundos. Já venho falando isso. O papel do profeta e do apóstolo. O apóstolo também muitas vezes caminha em unção profética, nem todos, mas alguns apóstolos caminham em unção profética. Quando Deus nos chama para o lugar secreto, quando Deus nos chama para mostrar os mistérios do reino, o que Deus está mostrando? Olha, esse é o padrão, faça conhecido. É assim que eu estou vendo a situação, manifesta aos homens. É assim que é para ser, faça conhecido. Então, o papel de Deus em tudo isso é mostrar, e o nosso é proclamar o que nós temos visto. O papel de Deus é mostrar, revelar o profundo e o escondido de um assunto. O papel do profeta é transcrever a mente de Deus para a geração que ele está alcançando. É trazer isso em termos de símbolos, de sonhos, de visões, e atingir a mente dos ouvintes. Mas a maioria das vezes, muitas coisas que o Senhor mostra no mundo profético é coisa que a igreja, na maioria das vezes, a igreja que eu falo, a congregação, vai acabar se opondo. Por quê? O profeta está vendo um tempo profético. O tempo de Deus é o tempo Aion, por isso o nome da minha escola é Aion, Escola de Profetas. O profeta está vendo na eternidade, onde não existe passado nem futuro, existe só o presente. No momento que o profeta está tendo a visão, aquilo lá já acontece. Primeiro, se ele viu, já aconteceu. Então, eu parto do princípio que toda vez que eu vou orar em cima de um assunto que eu já vi, Deus me mostrou no mundo espiritual, pronto. Eu já vi, já aconteceu, então agora é só uma questão de tempo, na linha do tempo humano, para aquilo se manifestar ou não. Igual já vi muitas vezes acidentes onde uma família conhecida ia morrer. Eu me levantei, posicionei, orei, repreendi aqueles demônios de assassinato, de acidente de carro. Aquela família teve o acidente, mas não morreram, né? Então, não quer dizer que porque eu vi na visão, enquanto eu orava, aquela pessoa tendo um acidente de carro, que ela ia morrer, né? Então, muitas vezes, Deus mostra que é para não acontecer, não é para você se gabar e falar, Deus me mostrou, eu vi que fulano ia morrer, estava em pecado.
Oh, se você faz isso, é um besta de um profeta, precisa se arrepender e parar com esse negócio. Deus não mostra as coisas para a gente ficar achando que é o super supra-suprado e ficar rindo da situação. Não, Deus nos mostra para que a gente, como Abraão, possa orar para que não aconteça. Ok? Toma cuidado com isso, que eu conheço muita gente aí que tem umas revelações, aí em vez de se colocar no lugar de intercessão para que não aconteça, fica esperando de braço cruzado acontecer para rir depois e se gabar dizendo que era profeta. Misericórdia, né? Complicado, viu, irmão? Sai dessa vida. Então, em nome de Jesus, voltando ao que interessa aqui, então, quando Deus mostra ao profeta alguma coisa, aquilo já aconteceu, porque naquele momento que o profeta está tendo a visão, aquele evento já está acontecendo. Em algum momento da linha do tempo da humanidade, aquele evento já aconteceu. Então, não existe passado nem futuro, existe só o agora, no momento em que o profeta está vendo. Por isso, ele pode agora se posicionar a partir do presente aion de Deus, o presente do reino e não o presente da humanidade, e começar a forçar, a tomar o reino dos céus por força e violência. Senhor, o Senhor me mostrou que isso vai acontecer, então agora por fé, no nome de Jesus, eu começo a orar. Eu libero o teu poder, eu libero o poder do Espírito Santo aqui na terra para que isso aconteça. Senhor, no nome de Jesus, o Senhor me mostrou que um grande avivamento estava vindo sobre a terra, Senhor, que o avivamento de 1970, de 1980 era só como um orvalho, isso Deus me mostrou mesmo, que o avivamento naqueles dias era só como um orvalho sobre a terra. Mas que o avivamento desses dias é como um toró, é uma chuva tempestuosa. Senhor, faz cumprir, levanta homens, mulheres, meninos, meninas, para que possam, Senhor, ser a voz profética, levar a voz do avivamento às nações. Levanta o Brasil, Senhor, nestes dias, que o nosso país, que esta nação seja o grande celeiro de missionários e avivalistas, que vai levar, em nome de Jesus, as chamas do evangelho às nações. É assim que o profeta ora, ele está vendo o aion, ele está vendo o tempo eterno, ele está vendo que em algum lugar da linha do tempo divino aquilo já aconteceu. Agora aqui na terra ele começa a profetizar em nome de Jesus. Assim como Ezequiel fez, ele viu os ossos secos e ele começou a dar ordem aos ossos secos. Olha os ossos secos da sua nação, o que Deus tem te mostrado em relação à sua nação? Você que é da Angola, você que é de Moçambique, você que é de Cabo Verde, você que é da Alemanha, tem pessoas aqui da Turquia que estão me ouvindo, você que está aí dessas nações, começa a falar aos ossos secos da sua nação, começa a determinar em nome de Jesus que aquela visão que o Senhor te mostrou no mundo espiritual já cumpriu. Agora é papel do profeta começar a profetizar, chamar os ossos, chamar os eventos para que tomem lugar. É assim que nós fazemos, é assim que o profeta opera. Não fica esperando a coisa acontecer para depois se gabar. Isso aí é um Balaão da vida, um falso profeta. Aí, agora nós vamos discutir aqui por que então o ministério profético é tão essencial no corpo de Cristo. Lembra que o profeta ele é levado para a dimensão eterna, onde ele vê as coisas que já aconteceram. O tempo eterno opera só no hoje. A Bíblia fala assim, se hoje ouvires a minha voz, se hoje ouvires a minha voz. O tempo eterno, o aion de Deus, não tem passado nem futuro. Tudo acontece no aqui e no agora. Certo? Então, quando você vê, Deus está te mostrando alguma coisa que já aconteceu. Agora você vai lá na frente, de repente Deus te levou igual Isaías, foi 650 anos lá na frente. Isaías viu a vinda do Messias 650 anos adiante da linha do tempo dele. E ele viu o Messias, o nascimento do Messias, 650 anos. Aí nós pegamos o profeta Daniel viu 2000 e tantos anos lá na frente, ele viu helicópteros, ele falou dos helicópteros ali, fazendo vum, 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 como se fossem gafanhotos, porque ele nunca tinha visto aquilo.
né? Ele estava tendo visão ali de helicópteros, ele estava tendo visão de aviões de guerra. Igual a gente, se Deus mostrar alguma coisa para a gente hoje, na futurística, já pensou a gente ter uma visão de 1000 anos para frente, como que vai ser? A gente vai descrever as coisas às vezes como Daniel fez, porque a gente ainda não viu na nossa linha do tempo. Então o profeta foi lá na frente e viu os eventos. João, apóstolo, viu os eventos lá na frente. Tá entendendo? Então, o papel do profeta, Deus mostra na linha do tempo dele, chamada Aion, tempo eterno. Deus mostra aquela realidade do reino de Deus e agora o profeta profetiza. E quando a palavra de Deus é profetizada, ela cria uma forma, um molde no qual o Espírito Santo agora pode agir. Por isso que muito profeta se torna cativo da sua própria língua, fica profetizando maldição sobre ele mesmo, profetizando maldição sobre a sua família, sobre os seus sobrinhos, sobre os seus filhos, sobre a igreja que ele está. A palavra do profeta tem poder, cuidado. A palavra de todo homem de Deus tem poder, mas o profeta, ele é a boca de Deus. Nós não podemos deixar que o diabo tome a nossa boca e faça o que quer de nós, em vez de ser bênçãos, para a maldição, né? Então, o ministério profético é essencial porque ele é o ouvido de Deus, ele é a boca de Deus na terra, e ao profeta Deus mostra a linha do tempo, a partir da linha do tempo Aion, o tempo eterno. O profeta vê o que acontece lá e traz a existência no tempo humano. Agora, outra coisa que é muito importante com relação ao ministério profético é a presença do profeta no corpo de Cristo. Lembra que a igreja é edificada sobre apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esse é o governo da igreja, o sistema de governo da igreja. Então, o ministério profético ele é importante na igreja, por quê? Porque ele vai ser ali uma pessoa fundamental para manter o evento, o movimento e os homens que dirigem aquela igreja na linha, dentro do chamado, da visão e do propósito de Deus para aquela denominação. Nós temos hoje muitos movimentos proféticos até, nós temos movimentos apostólicos, nós temos pastores com nome lá em cima, né? Pastores da mídia, nós temos todo esse escopo aí no corpo de Cristo. E é muito fácil movimentos e pastores se perderem ao longo do caminho e acabar presos na sua própria agenda, nas suas próprias vontades, seus próprios desejos, e aos poucos ir abandonando a agenda divina, o propósito divino para a existência daquela denominação ou para a existência daquele movimento. É muito fácil isso acontecer. Aí, como é uma tendência de homens e movimentos a se desviar do plano original de Deus e do que realmente Deus está fazendo, então há necessidade da figura do profeta ali. Então, o profeta ele é responsável por advertir tanto a homens quanto movimentos para voltarem para o caminho, para voltar para o plano original de Deus para a vida deles ou para aquele movimento em si, né? Então, os profetas são sentinelas colocados por Deus sobre o corpo de Cristo. São homens e mulheres colocados ali por Deus para advertirem a igreja, para advertir o corpo de Cristo quando alguma coisa não estiver indo bem, né? Então, como que os profetas podem ajudar? Eu vou ler aqui porque é uma lista grande. Como que os profetas podem ajudar aos movimentos e aos homens, né? Primeiro, homens e movimentos podem começar no Espírito Santo e terminar na carne. Isso aí a gente já viu acontecer e repetir várias vezes na história da igreja, né? Movimentos começaram e acabaram, por quê? Aos poucos foram substituindo o Espírito Santo por outras coisas. Tanto homens quanto movimentos se distanciam do mandato original de Deus para avançarem no reino de Deus, param de avançar e acabam se dedicando a construir os seus próprios impérios. É só você ver essas grandes igrejas que nós conhecemos hoje no Brasil e no exterior, muitas se tornaram império, porque se estagnaram, né? Afastaram do propósito original.
podem se tornar controladores exclusivistas. Eu já estou com 34 anos de igreja, chega um momento que a gente não aguenta mais ver, a pessoa começa a se despontar no ministério, dali a pouco começa a ficar controlador exclusivista. E se a gente, profeta, não tomar conta, vai ser igualzinho, tá? Cuidado, porque eu falo isso por mim, e eu te advirto desde já, cuidado, quando Deus te elevar a um ministério mais exponencial, não permita que o seu coração se desvie de Deus e achando que é você que está fazendo e começar a controlar as pessoas ao seu redor e querer exclusividade. Não funciona dessa forma. No quarto ponto, ganância e mamon pode se manifestar tanto em homens quanto em movimentos. Quantos homens acabaram caindo da graça de Deus porque ficaram com o coração preso no dinheiro, no arrecadar dinheiro, no arrecadar de ofertas? Padrões de santidade e justiça podem começar a cair quando igrejas ficam muito grandes, quando os movimentos começam a ficar muito grandes. O padrão de justiça, o padrão de santidade começa a cair e aí eles começam a aceitar qualquer um no ministério. Gente, pelo amor de Deus, pessoas com problema sério de conduta e comportamento sexual não é para estar tocando viola nem pregando nos púlpitos de igreja, pelo amor de Deus. Entenderam o que eu estou falando, né? O 6. Orgulho e vaidade podem repor a humildade e quebrantamento. Então, à medida que o orgulho e a vaidade, que o ministério cresceu, de que a gente está acontecendo, fazendo e acontecendo, está tudo bem, a igreja começa, o movimento, os homens, né, começam a deixar assim, soberbecer e achar que são os supra-suprados do ministério e aí não houve mais ninguém. Eu tive uma experiência muito negativa num ministério assim. O ministério era grande, muito forte, homens proféticos, né? O líder do ministério era um profeta, e chegou num ponto que não ouvia mais ninguém. Um dia eu fui adverti-lo, ele falou que eu estava errada porque ele era soberano. Eu olhei assim, falei, onde que esse homem está indo? Que soberano? Se meteu num monte de enrascada, vocês não têm noção. Bom, anyway, continuando aqui. Erro e falsos ensinamentos entram rapidamente em homens e movimentos. Por quê? Porque a partir do momento que a ganância, mamon entra, a soberba se eleva, fica muito fácil da pessoa acabar dando ouvidos a espíritos de erro. 8, tradições humanas, doutrinas da igreja ou movimento podem tomar o lugar das escrituras. 9, pessoas ímpias podem... Isso aí a gente está cansado de ver. Pessoas ímpias podem receber cargos de liderança porque têm dinheiro. São dizimistas altos na igreja, ou são ofertantes altos, ou porque são muito influentes, acabam recebendo cargo de liderança na igreja. E são homens não de acordo com o coração de Deus. Podem estagnar e parar de progredir. Tanto homens quanto movimentos podem parar de progredir, de crescer espiritualmente. Número 11, aqui nós estamos falando dos motivos para a existência do profeta aí nos homens e movimentos, tá? Ambos, aqui homens e movimentos, se tornam obsoletos, irrelevantes para a geração presente. Então, tem aí movimentos de 1950, 1980, 1900, que não está falando ao coração dessa geração de 15 anos, de 20 anos. Não está alcançando. E essa moçadinha acaba sendo aquela linha que nós chamamos de 30% de pessoas que são convertidas, mas são desigrejadas. Não estão falando ao coração dessa geração. Podem cessar, no 12º, podem cessar de ser sal da terra e luz do mundo. Quando essas igrejas, esses movimentos e homens, eles acabam dando vazão, saindo fora do plano e param de ser sal da terra e luz do mundo. 13º ponto, podem se tornar carnais e mundanos e começar a se comprometer com as trevas. Começa com umas coisas meio esquisitas, umas dancinhas estranhas, umas ministrações mais esquisitas, umas pregações muito, muito estranhas, e quando vê, gente, tá uma coisa de louco, né? Homens e movimentos podem perder seu zelo por Deus
e se descansar e se gabar somente dos feitos do passado. Então, aqui nós temos 14 bons motivos para a importância do ministério profético no corpo de Cristo, que é para alertar a homens em movimentos dessas 14 armadilhas aí, que o ministério, o crescimento, se tornar influencers, acaba sendo um laço de passarinheiro para homens em movimentos. E é importante o profeta estar ali com o coração ligado ao coração de Deus para ser luz nas trevas e trazer do reino de Deus, trazer do tempo aion de Deus para o presente o que Deus está falando, o que Deus está falando sobre aquele homem de Deus ou aquele movimento. Fica com Deus, eu termino aqui agora, na próxima ensino a gente vai dar continuidade, mas essas são as 14 armadilhas perigosíssimas aí para o corpo de Cristo que tornam imprescindível, essencial, o ministério profético nesta geração, no meio do povo, no seio da igreja. Se vão ouvir você ou não, aí já é outra história. Deus falou para o profeta, fala, quer ouçam, quer deixem de ouvir, para que saibam que teve no meio deles um profeta. Nem sempre vão ouvir você, nem sempre me ouviram, mas eu falei. Aquilo que eu tinha convicção que Deus tinha mandado falar, e muitas vezes não queria falar. Não, tive que falar, né? Então, fica essa advertência e fica esse ensino aí, que você tem 14 bons motivos para se levantar como profeta, usado por Deus nesta geração. O corpo de Cristo precisa de você. Fica com Deus, até a próxima. E lembra de se inscrever aqui no canal, viu? Um abraço!